Então, cá vamos nós. Para se ter uma ideia do que aí vem, eu vou só apresentar um esquema breve da comunicação. Vamos ter uma parte introdutória que é necessária ou para dar a conhecer ou para desfazer algumas ideias comuns, incorretas ou pouco corretas, o que é um viking, por exemplo, o que é que se entende por idade viking, nem que seja para termos uma ideia dos parâmetros cronológicos. Depois a questão da Península Ibérica durante o período em que decorreu a idade viking, porque o contexto importa e tem impacto no desenrolar e nas consequências da idade viking na região, e também o tipo de fontes que temos, porque elas variam muito na dimensão, na qualidade, no interesse e naquilo que nos dizem. Feito isso, depois sim, os 3 séculos de incursões vikings na Península Ibérica, e no final uma espécie de continuação já em mutação da idade viking durante o século XII, o pós-viking, e por fim o que é que ficou dos vikings muito brevemente. Ora bem, começando com a primeira pergunta, o que é um viking? A palavra é de etimologia incerta, mas ela não tem aquele significado que lhe damos habitualmente. O comum, tanto nos dicionários como nos média ou nas conversas cotidianas, é falar dos vikings como um povo. Isso é incorreto. A palavra viking refere-se sempre a uma atividade ou àqueles que a levavam a cabo, nomeadamente marinheiros, piratas, que podiam ter origem em diferentes, plural, diferentes povos nórdicos. Não num, mas em vários. E depois mais à frente, nas várias colónias nórdicas estabelecidas nas Ilhas Britânicas ou em França, que é hoje França. Portanto, os vikings eram uma parcela das diferentes comunidades e sociedades nórdicas antigas. Não se nascia viking. Não se era viking por ser filho de um. Isto não é uma etnia, não é uma tribo, não é uma, entre aspas, nacionalidade. É uma atividade. Era-se viking se fizesse as coisas que mereciam esse nome. Ser-se marinheiro, comerciante, pirata, qualquer pessoa que, por um motivo mais bélico ou mais comercial, se fizesse ao mar, seria um viking, fosse ele homem ou mulher. Também havia mulheres vikings. Em menor proporção em relação aos homens, sim, mas existiriam também. E isto não sou eu que o digo, são os próprios nórdicos. Por exemplo, esta pedra rúnica que vem aí, e já agora as runas, não são um alfabeto mágico. As runas são um alfabeto, como o latino ou o grego, simplesmente é-nos desconhecido e parece de alguma forma místico. E a ideia de runas como símbolos mágicos deve muito, mas muito, a ideias nacionalistas e românticas do século XIX. As pessoas do século XIX conseguiam ser incrivelmente criativas sem estarem alcoolizadas, o que de certo modo é uma proeza. E daí é que vem parte dessa ideia. As runas são símbolos fonéticos, letras, e esta pedra em concreto tem ali inscrição transliterada para latino, depois normalizada em nórdico, e a tradução é esta. Tola colocou esta pedra em memória de Geir, seu filho, um homem valente e muito bom. Ele foi morto no caminho ocidental em Viking, numa atividade a que se dava o nome de Viking. E aqui o caminho ocidental é as zonas ao ocidente da Escandinávia, aquelas por outro lado do Mar do Norte, e as britânicas, França, e eventualmente a Península Ibérica. Se bem que referências claras ou sugestivas da Península Ibérica em inscrições rúnicas são raras ou nenhumas. Outro exemplo que transmite a mesma ideia, de forma até mais clara, Fadir fez gravar estas runas em memória de Osur, o seu irmão, que foi morto no norte, em Viking. Esta pedra está no sul da Escandinávia, no que é hoje a Suécia. E, portanto, a pessoa foi morta, presumivelmente, na própria Escandinávia. O termo viking, de tal forma, não tinha um sentido étnico, ou tribal, ou nacional, que os nórdicos podiam ser vikings uns para os outros.
atacar-se uns aos outros, piratear-se uns aos outros. Porque não havia sentido de unidade ou identidade comum. E viking não era isso, certamente. Isto quanto o que é um viking. Agora, a idade dos vikings. Podemos simplificar a coisa com uma analogia. A idade viking está para os países nórdicos como os descobrimentos estão para Portugal. Isto é, foi um período de expansão e maior relevância global, marcado pelo transporte marítimo ou naval. Mas os descobrimentos não foram só um período de descoberta. Não foi chegar à Terra, descobrir, volto para casa, acabou. Não, teve mais coisas envolvidas. Portanto, paralelamente ao sentido mais imediato, restrito de descoberta, navegação, exploração, também houve conquista, colonização, comércio e missionação. E acontece o mesmo com a Idade Viking. Foi o período de expansão e exploração dos nórdicos, mas não ficou só pelo aquilo que o sentido da palavra viking, pirataria, mercenarismo, portanto, mercenário. Também foi uma época de conquista, colonização, comércio, urbanização na Escandinávia e não só. Por exemplo, a atual capital irlandesa, Dublin, foi fundada por nórdicos. Começou por ser uma base de inverno, onde os nórdicos passavam, como o nome indica, o inverno, para continuarem a atacar as zonas em redor o ano inteiro, e de base passou a povoação, de povoação a cidade e centro comercial importante. E ao mesmo tempo que estas dinâmicas da Idade Viking, há outras paralelas, mais na Escandinávia, que são as de cristianização da região, monetização, isto é, deixar de ser uma economia de trocas diretas, dou-te este produto por aquele, para passar a ser uma economia assente na moeda, na troca indireta, e também um período de unificação política. Os reinos da Dinamarca, Suécia e Noruega surgiram neste período. Antes, o que havia era pequenos reinos, fragmentação da Escandinávia, talvez em 50 ou 40 e tal comunidades autónomas ou independentes. Foram-se fundindo, a bem ou a mal, de forma pacífica ou violenta, até formarem esses 3 reinos que hoje conhecemos. Ora, agora, isto explica o que é a Idade Viking, falta saber agora os seus limites cronológicos. E aqui o importante a perceber é essa frase que está aí. A história não se faz de instantâneos. A história faz-se de processos. Processos paralelos, simultâneos, ou que vão começando enquanto uns vão acabando. Não há linhas divisórias nítidas na história. Nos períodos da história. Há só processos que têm o seu anoitecer, que têm o seu amanhecer lento progressivo. A Idade Viking, definida enquanto Idade dos Marinheiros Nórdicos, costuma-se pôr entre 2 anos. Ali à volta de 790 e até cerca do ano 1086. Isto porque o primeiro ataque conhecido em Inglaterra terá sido em 789, está registado na crónica anglo-saxónica, e depois, por volta ali em 1085, tem-se a morte do rei São Canuto de Dinamarca, que chegou a planear uma expedição de conquista de Inglaterra que nunca chegou a zarpar. E isso é um bocado sintomático, simbólico de uma Escandinávia que perdeu toda a pujança que tinha durante a Idade Viking. Portanto, já se estava num período diferente. Há estudiosos que legitimamente arredondam estas datas e põem entre cerca de 800 e o ano 1100. E isto só se usarmos como critério a questão da expansão marítima nórdica. Se fosse por outros processos, os parâmetros cronológicos seriam diferentes. Ora, isto é a Idade Viking no seu conjunto. Se fôssemos especificamente para a Península Ibérica, os parâmetros cronológicos são um pouco diferentes. O primeiro ataque conhecido foi em 844 e os ataques vikings terão começado a desaparecer ali por alturas de 1055. Isto porque há uma ata dos concílios de Coiança, que tem várias versões, mas a ata que se viveu em Coimbra ainda se refere a fugir dos nórdicos, dos vikings, como uma desculpa, um argumento plausível para poder viajar ao domingo. Domingo é dia de descanso, não se pode fazer outras coisas, exceto, entre outras coisas, o fugir dos nórdicos.
Portanto, ali por meados do século XI ainda seria um problema, se mais real, se apenas em memória, não se percebe. Portanto, terá terminado por aquela altura. Portanto, é dentro destes anos, aproximadamente, que temos a Idade Viking na Península Ibérica. A península é essa que, à época, não era um local pacífico, nem nada que se parecesse. Desde cerca de 720 que a península era palco de conflitos mais ou menos frequentes. Acho que desde 720 até à queda de Granada no final do século XV, não houve praticamente nenhum momento em que a Península Ibérica estivesse toda em paz. Havia sempre algum conflito em algum lugar. E esses conflitos não eram só entre reinos de governo cristão ou islâmico, e eu friso governo porque as populações não eram uniformes, havia muçulmanos a viver em reinos cristãos e vice-versa, e em zonas de fronteira as lealdades eram mistas, como é normal. Uma zona de fronteira tem um pé de um lado e um pé do outro, por assim dizer. Portanto, ou se sente ameaçada por um lado, tem lealdades para o outro, e depois vai pendendo um bocadinho conforme o vento sopra, às vezes. Portanto, esses conflitos entre governos muçulmanos e cristãos, mas também entre e dentro dos diferentes reinos cristãos que se foram formando. Guerras civis haviam com uma certa frequência, revoltas de nobres, havia disputas dinásticas, disputas territoriais entre o norte e também no sul muçulmano. Isso ocorria. Portanto, é neste cenário em que os vikings vão entrar. E depois, como se não bastasse essa reconquista, entre aspas, essas guerras constantes, não tem um progresso linear. Tão depressa avançava num lado, como se avançava para o lado contrário. Tão depressa havia avanços, como havia recursos, e às vezes recuos brutais. Portanto, era tudo menos uma zona pacífica. Ora, isto quer dizer que os vikings não introduziram conflito numa região pacífica. Apenas acrescentaram mais uma dimensão da guerra que já era uma parte constante da vida ibérica da época. Também não introduziram uma fratura religiosa. Não estamos na Inglaterra medieval, em que as pessoas eram genericamente cristãs e depois de repente vêm os pagãos do outro lado do mar. Aqui não. Já havia uma fratura, um conflito entre os membros de uma religião e os membros da outra, que se chamavam uns aos outros pagãos. Portanto, não havia aqui, quando muitos vikings acrescentaram, não criaram nada de novo. E em resultado disso, o impacto dos vikings vai ser limitado. Vamos voltar a este ponto mais à frente. Mas se não se acrescenta guerra, se não se acrescenta fratura, tem que ser um impacto mesmo muito forte para deixar uma marca duradoura. Pois, também é resultado disto, as próprias fontes escritas nem sempre são fáceis de ler. Se os lados em conflito na Península Ibérica chamavam-se uns aos outros pagãos, como é que nós depois distinguimos se as fontes de repente também chamam pagãos os homens do Norte? Às vezes é um bocado ambíguo. Quando uma fonte cristã diz os pagãos atacaram, quem são esses pagãos? Vikings ou muçulmanos? Nem sempre é claro. Às vezes há mais informação que permite perceber, às vezes não, e ficamos na dúvida. Ora, por falar em fontes, o que é que nós temos? Não temos, pelo menos até à data, vestígios arqueológicos. À esperança, já vamos ao final falar disso. O que temos é, essencialmente, fontes escritas, documentos de diferentes dimensões, valor, origem, idades, natureza distintas. Umas são mais detalhadas que outras, algumas são excepcionalmente detalhadas, já lá vamos ver uns exemplos. Algumas são coevas ou próximas, cronologicamente próximas dos acontecimentos, outras distam 1 ou 2 séculos deles. Isso obviamente afeta o valor ou a qualidade da informação. E algumas, obviamente, por isso mesmo, são mais fidedignas que outras. E isto dificulta muito, às vezes, a leitura dos acontecimentos. Quase todas relatam os acontecimentos de perspectiva dos ibéricos, de quem sofreu o ataque e não de quem foi de quem atacou, o que às vezes dificulta, quase sempre dificulta perceber quais as intenções dos atacantes, se era só roubar, se era colonizar, se é outra coisa qualquer. Não sabemos, porque eles não deixaram nada escrito
para percebermos isso. E tudo isto são apenas fragmentos de informação. Não há um registro completo, exaustivo, da idade viking na Península Ibérica. E isso nunca pode ser esquecido. Porque o ser humano, tal como a natureza, tem horror ao vazio. Gostamos muito de certezas. E não somos muito adeptos de deixar questões em aberto. O problema é que as fontes não permitem muitas vezes dar resposta às perguntas. E não podemos relacionar todos os dados que temos porque eles podem não ser relacionáveis. De outra forma, tem agora aqui um esquema que mostra o tipo de fontes que temos, de que períodos. As cores diferentes identificam diferentes origens. Amarelo claro são ibéricas, laranja são francas, cinzentas são árabes, azuis são nórdicas. Os pequenos documentos, alguns são ibéricos do norte, outros são islâmicos, também na Península Ibérica. Vamos ver alguns casos. Isso são fontes ao mesmo tempo muito curiosas, mas muito problemáticas. Eles são um bocadinho agridoces. Ora, se não temos a informação toda, não se pode assumir uma relação, sem qualquer outro dado, entre ataques próximos no tempo ou no local. Porque esses ataques podem ser levados a cabo por diferentes grupos ativos ao mesmo tempo em locais próximos. Isto acontecia em Inglaterra e em França. No mesmo rio podia haver diferentes grupos de vikings. Aliás, há um caso curioso que sucedeu no rio Sena, em França, em que um grupo de vikings foi cercado por outro e depois apareceu um terceiro grupo que se juntou aos sitiantes. Tudo para roubarem o primeiro grupo. Portanto, eles lutavam entre eles se fosse preciso, concorriam entre eles. Às vezes também formavam alianças ad hoc, temporárias, momentâneas, que ao primeiro sinal de vantagem no outro local podiam fragmentar. Portanto, era perfeitamente possível haver diferentes grupos de vikings ativos em períodos próximos, em zonas próximas. E por isso mesmo não se pode relacionar os ataques conhecidos na Península Ibérica sem mais. Ou a fonte indica alguma coisa, permite dizer que é o mesmo, ou então eu não posso assumi-lo. Isto parece um detalhe pequeno, mas depois tem impacto muito concreto na análise, já vamos ver. Ora bem, então, isto foi parte introdutória. Século IX, quando começa a idade viking na Península Ibérica. O primeiro ataque conhecido atingiu a zona da Corunha, na Galiza, em agosto de 844. Terão chegado à Península a 1 de agosto, portanto será sido por esse dia ou dia seguinte chegaram à Corunha. Não se sabe quanto tempo ficaram lá, nem quanto tempo durou o ataque. As fontes escritas não referem esses detalhes, embora haja um hiato cronológico, já lá vamos. Só é dito que eles foram derrotados, eventualmente, por um exército real e que os números variam, várias embarcações nórdicas foram queimadas. E depois eles seguiram para sul. Estão em Lisboa a 20 de agosto desse mesmo ano e ficaram lá durante 13 dias. Temos este detalhe. Não se sabe ao certo por onde na região de Lisboa, ou sequer se entraram na cidade, que teria muralhas à época, e não se sabe se os vikings romperam as muralhas ou não. Sabe-se apenas que tiveram 3 batalhas contra forças locais. Não é dito ao certo onde, nem com que resultado. Portanto, temos detalhes, mas não os temos todos. E passados esses 13 dias, os vikings seguiram para Sevilha, onde chegaram cerca de um mês depois, tomaram a cidade, ocuparam durante umas semanas e pilharam-na livremente. Sevilha não estava preparada para isto. Daí eles terem conseguido ocupar e pilhar a cidade. Isto é o que sabemos para o primeiro ataque. Podemos assumir que era o mesmo grupo, porque as fontes da época dizem isso. De um sítio seguiram para o outro. Portanto, presumivelmente, pelo menos parte do grupo, fez esta viagem toda. Ora, terão havido mais ataques, porque obviamente eles não se teletransportaram da Corunha para Lisboa, tiveram que viajar de barco ao longo da costa. Portanto, a resposta à pergunta é: não se sabe, mas é possível, porque, lá está, as fontes não dizem tudo, não temos informação toda, e há hiatos cronológicos sugestivos. Por exemplo, sabemos que estavam na Corunha no início de agosto e que só chegaram a Lisboa a 20 de agosto. Portanto, aquela viagem do primeiro ponto para o segundo durou cerca de no máximo 2 semanas. Depende de quanto tempo ficaram na Corunha.
Se foi só uns dias, cerca de 2 semanas para chegar a Lisboa. Ora, 2 semanas, uma viagem de barco fazia se calhar em 2, 3 dias, em algum lado os vikings andaram. E a mesma coisa para a viagem de Lisboa para Sevilha. Duraram um mês. Apanharam mau tempo, pilharam outros locais, quais não sabemos. Mas um mês é tempo mais que suficiente para fazer a viagem de barco de Lisboa para Sevilha. Para ter umas ideias, os cruzados que em 1147 ajudaram a conquistar Lisboa, demoraram cerca de 2 dias de barco do Porto a Lisboa. Portanto, há mais que tempo suficiente aquele um mês entre Lisboa e Sevilha para atacarem outros pontos na costa. Não sabemos quais, mas em algum lado eles andaram. Portanto, terão havido mais ataques. Os vikings só voltaram depois, que se saiba, em 858. Atacaram a Galiza, mas para essa mesma altura também há notícias de confrontos em Lisboa e no rio Guadalquivir, isto também em 858. Sabe-se, sem data concreta, que os vikings chegaram ao norte da África e às Ilhas Baleares. Há notícia de um pequeno confronto na costa de Beja, portanto, supõe que seja a costa alentejana, em 859 ou 860. E sabe-se que os vikings entraram no mar Mediterrâneo em 859 e chegaram ao sul de França. E aí passaram o inverno no rio Ródano. Em 860, pelo menos parte desse grupo estava de volta ao Estreito de Gibraltar. E há aqui todo um conjunto de informação que não se consegue encaixar toda facilmente, porque lá está, são só fragmentos, são títulos de notícias, não temos os detalhes todos, o relato completo. Por isso mesmo, alguns estudiosos já propuseram que tudo isto foi uma única, grande, enorme expedição que durou de 858 a 860, ou se calhar 61, 62. O problema é que as fontes, quando são tidas no seu conjunto, não só uma ou duas, mas todas, não permitem concluir isso. Especificamente, uma delas, Crónica Profética, diz que os vikings regressaram à Península Ibérica no verão de 858 e atacaram Lisboa. Outra crónica do norte da Península Ibérica, Albeldense, diz que no reinado de Ordonho I, um rei asturiano, os vikings voltaram, a palavra é o latim iterum, voltaram à Galiza e são derrotados por um conde Pedro. Não sabemos conde de quê, não nos são dados mais dados, só sabemos o nome e o título, mais nada. Uma fonte árabe da Península Ibérica diz que eles são derrotados no rio Guadalquivir. Temos só o reinado, não o ano exato, mas sabe-se que após a derrota de 844, na mesma fonte, eles voltaram 14 anos depois, isto é, 858. Depois há outra fonte norte da Península Ibérica, a Crónica de Alfonso III, que diz que também no reinado de Ordonho I, os vikings voltaram, pilharam a costa, chegam ao norte da África e às Ilhas Baleares. E depois outra fonte também árabe, diz que no ano 155 de Égira, ora, isto são anos islâmicos, não coincidem exatamente com os anos julianos, booleanos, portanto, 859-60 corresponde a isso. Portanto, as duas embarcações vikings são tomadas na costa alentejana. Lá dentro tinham escravos, ouro, víveres, de pilhagens anteriores, não sabemos onde. Mas o resto desse grupo de vikings da frota chega ao rio Guadalquivir, entra no Mediterrâneo e lá está, inverna numa ilha no rio Roda, no sul de França. E há uma fonte franca que confirma isso, os Anais de São Bertinho. Em 859, os vikings chegam ao sul de França e passam o inverno numa ilha do rio Ródano. Esses são os dados que fazem com que alguns autores digam que tudo isto é uma única expedição gigantesca. Discordo pelo seguinte, a minha tese é mais de que temos que dividir estes relatos em dois. Um refere-se a uma expedição em 858, que chegou à Galiza nesse ano e acaba quando os vikings são derrotados no Guadalquivir, no sul de Espanha, e depois recuam para o norte. E há uma segunda expedição, logo no ano a seguir, essa sim, entra no Mediterrâneo e chega ao sul de França. Qual é que é o problema? É que muitos autores, espanhóis, por exemplo, só ligam, como falam nestas expedições, à Crónica Albeldense e à Crónica de Alfonso III. E ambas dão como única referência cronológica
o reinado de Ordem I, dizem o ano exato, só o reinado. E usam o mesmo termo ambíguo, que é iterum. Iterum em latim tanto pode querer dizer uma segunda vez ou outra vez. E essa outra vez pode ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Portanto, as fontes são ambíguas e é só quando se tem todas elas em conta, no seu conjunto, percebe que estamos a falar de duas expedições, duas incursões vikings, em anos seguidos, mas com alcances bem diferentes. Falamos de entrada no terreno. Isto terá sido uma coisa monumental. É esta a rota. E com vários ataques pelo meio. Portanto, Costa de Beja, Costa Lentejana, Sevilha, Gibraltar, se calhar Norte da África, Múrcia, Baleares, Sul de França. E depois, como se não bastasse, segundo aquela fonte franca, os Anais de São Bertino, eles ainda chegaram ao Norte de Itália. Podem ter pegado a região de Pisa, por exemplo. Portanto, isto terá sido um grupo de grande dimensão. Depois, parte dele, pelo menos, ainda regressou ao Mediterrâneo. Teve uma batalha naval no Estreito de Gibraltar. Regressou ao Atlântico, perdão. Isto terá sido uma coisa monumental. E é possível que tenham atacado ainda mais locais no regresso. Não sabemos é quais. Isto foi de tal forma monumental, memorável, que esta ideia dos vikings entrarem no Mediterrâneo e pilharem a zona, depois entrou para as lendas dos filhos de Ragnar Lodbrok, que tão bem conhecidas são com a série de televisão. Mas são lendas, na sua maior parte. Não são um registro histórico rigoroso. A figura do Ragnar e dos seus filhos é semi-histórica, ou se quisermos semi-lendária. Há ali um fundo histórico de uma pessoa que terá vivido, que terá feito coisas memoráveis, tão memoráveis, pois a sua memória foi sendo sucessivamente enfabulada, com mais coisas postas em cima, mais feitos gloriosos, filhos que fazem coisas ainda mais memoráveis. Há ali muito de construção, de camada em cima de camada de lenda. Mas, mesmo esquecendo isso, esta expedição foi monumental e por isso mesmo única. Não houve mais nenhuma assim. Não houve mais nenhum momento que se saiba que os vikings entraram no Mediterrâneo Ocidental. O Oriental é diferente. Grécia, Bizâncio, isso é outra coisa. A rota era outra, a dinâmica era outra. Mediterrâneo Ocidental, esta foi a única que se saiba. E isto praticamente encerra o que se tem para ataques vikings no século IX. O século X temos mais, alguns dos episódios mais marcantes, mas também temos mais problemas com as fontes. Porque se muitas das notícias para o século IX estão em crónicas e anais que dão uma visão de conjunto, isto é, diz que o grupo tal foi deste sítio para aquele e depois para aquele, e sabemos que é o mesmo grupo, para o século X e para o século XI a coisa é mais complicada. Porque aí o que temos são fontes mais diversas, com conteúdo e extensão muito variados e às vezes nem sequer temos data para os acontecimentos. As fontes do século X e XI, algumas são crónicas ainda, portanto não estamos completamente às escuras em termos de visão de conjunto, mas também há muitos documentos do cotidiano, pequenos contratos de venda ou compra de propriedades ou doações à igreja, por exemplo. Mas esses documentos têm como foco a transação ou a doação. A história do momento ou da propriedade é secundária e, por isso, muito resumida, sem datas. E depois, às vezes, há notícias breves, com algum detalhe, sim, mas sem visão de conjunto, que é o caso de uns quantos documentos oriundos da parte islâmica da Península Ibérica. Muito detalhados, em alguns casos, mas tão detalhados que não se vê o que está à volta. Está muito bem focado num certo ponto. O resto não conhecemos. Já vamos isto em concreto. Para dar um exemplo desses tais documentos que registram doações ou transações e que nos dão uma narrativa sem datas. Há um documento de 1112 que registra uma doação à Diocese de Tui, na fronteira entre Portugal e Espanha, na Galiza. Esse documento, como é comum à época, narra a história da propriedade. De onde é que ela veio, como é que foi para as mãos dos proprietários, depois a deram à igreja. E é nessa história que surge a referência, assim um bocadinho de passagem aos vikings. Esse documento diz que
A dada altura, um bispo de Tui chamado Nausto fugiu da cidade por causa de ataques frequentes dos vikings e muçulmanos ao longo do Rio Minho. Portanto, vikings e tropas islâmicas, ou piratas islâmicos, subiam o Rio Minho e atacavam Tui com frequência. Tanto que o bispo fartou-se e fugiu, ou ganhou medo e fugiu. Não nos é dito em que ano é que os vikings atacaram. Zero. Não temos nenhuma data concreta. Não sabemos quando é que o bispo fugiu. Ao final de quantos ataques? Zero. Quando muito, podemos estabelecer uma data aproximada ou antes, aquilo que se chama o terminus ante quem, isto é, o ponto antes do qual os acontecimentos terão acontecido. Então, os eventos terão acontecido. Só que neste caso nem sequer temos a certeza quanto ao ano em que esse bispo Nausto morreu. Há duas hipóteses apresentadas pelos estudiosos, 912 ou 934. Portanto, os ataques vikings a Tui terão ocorrido antes de um desses 2 anos. E é só o que podemos dizer quanto a datas deste ataque. Estamos de tal forma às escuras quanto aos detalhes que nem sequer podemos dizer se esses ataques também não foram alguns deles algum século IX. 912 não é assim tão longe do século anterior. Portanto, se houve vários ataques, se eram assim tão frequentes, alguns podem ter começado ainda no século IX, e recordem-se do que vimos há bocado. Quando os vikings viajaram da Corunha para Lisboa, podem ter demorado cerca de 2 semanas, em algum lugar andaram. Por exemplo, podem ter andado no Rio Minho e atacado Tui. E depois esses ataques podem ter sucedido várias vezes, até que o bispo finalmente fugiu. Há mais casos destes. Isto é só um exemplo. Temos outros. Por exemplo, há um documento que dá a entender que, algures entre 951 e 975, os habitantes de Lugo, na Galiza, prepararam-se para ataques contra vikings. Estes anos são baseados no nome do bispo. O documento não tem data, não data os acontecimentos, diz só que foi durante os dias do bispo Hermenegildo de Lugo. Portanto, terá-se entre 951 e 985. Porquê prepararem? Sofreram um ataque antes? Era só o medo do que ouviam de outras zonas da Galiza? Não sabemos. É uma dúvida que temos. Há outro exemplo também. Por exemplo, sabemos que a igreja de Santa Eulália de Curtis, na Galiza, foi pilhada por vikings antes de 995, que é a data do documento. Portanto, terá acontecido ou nesse ano ou antes. Se bem que, lendo a narrativa que está nesse documento, talvez, porque tem lá, são referidos os nomes de uns abades e de uns monges, e percebe-se que eles são filhos deste e filhos daquela pessoa e sucederam àquela no cargo não sei onde. Portanto, a pessoa começa ali a organizar as gerações e percebe que aquela pilhagem talvez tenha acontecido entre 966 e 975. Não é uma data exata, são 19 anos, mas é o que se tem com o documento que sobreviveu. Também se tem notícia que o mosteiro de São Estevão de Boro, na Galiza, foi pilhado antes de 990, sendo que 990 é a data do documento, não temos mais dados. E Guimarães, em Portugal, terá sido atacada por gentios por altura de 968. E aqui está um exemplo daquilo que se disse antes. Como a Península Ibérica já era palco de uma guerra religiosa, nem sempre é fácil perceber quem são os pagãos ou gentios dos documentos medievais. Se vikings, se muçulmanos. Este caso é paradigmático. Na volta podiam ser os dois. Porque isto é o documento que se refere à construção do Castelo de Guimarães, na sua forma primitiva, que era só uma torre fortificada com uma paliçada em volta, porventura. E depois fala-se de medo e de um ataque de gentios. Quem tem sido hoje não sabe. Portanto, parte das fontes é isto que se vê. São só referências episódicas muito por alto aos nórdicos. Depois a pessoa fica um bocadinho a perceber em que ano é que terá sido, de que natureza foi a atividade, não sabemos. Depois há notícias, lá está, mais detalhadas, mas da parte sul islâmica da Península Ibérica. Por exemplo, sabe-se que houve uma batalha contra vikings em Lisboa no ano 966. E o documento acrescenta que já tinham pilhado zonas mais a norte. Ao certo, quais?
Com que sucesso, não sabemos. Mas, nesse mesmo ano, houve mais pilhagens a norte de Lisboa. Depois, também há um documento que diz que os vikings foram avistados ao largo de Alcácer do Sal, mas não se percebe se atacaram a povoação. Portanto, pode ter sido só de passagem. Nem sequer se sabe se é o mesmo grupo que teve aquela batalha em Lisboa em 966. E também nesse mesmo ano houve uma batalha naval no rio Arade, no Algarve, ou dentro do rio, e nesse caso próximo de Silves, ou já na foz do rio, junto do que é hoje Portimão. E sabe-se que os vikings foram derrotados. Uma vez mais, não se sabe se era o mesmo grupo de Lisboa, se era outro. Não temos esse detalhe. E depois, para 971 e 72, há a notícia de mais vikings na costa ibérica, mas não se percebe ao certo em que parte da costa, que ataques levaram a cabo, se alguns, porque os documentos só referem a preparação das tropas enviadas desde a capital islâmica da Ibéria, que era Córdoba. Portanto, o califa recebe as notícias, ordena, o general vai combatê-los, o general sai, o general chega. E vai-se dando nota disso. Não se percebe se houve confrontos, por exemplo, com tropas locais que já estavam no terreno. Essa informação não nos chegou. Mas, olhando para isto, e comparando com o século IX, percebe-se que o califado islâmico no sul da Península Ibérica estava muitíssimo mais bem preparado no século no século X do que no século IX. Sevilha, recordem-se, foi tomada, pilhada, ocupada. Mas depois, de repente, ainda no século IX, já há frotas islâmicas a derrotarem os vikings no sul, e aqui temos mais casos disso. Portanto, as autoridades islâmicas do sul da Península Ibérica terão aprendido com os erros, com a primeira experiência com os vikings em 844. E a partir daí prepararam-se. E isto nota-se nestes relatos. No norte da Península Ibérica estavam menos bem preparados, mas também se percebe porquê. É que à época a Península Ibérica, a sul, na parte islâmica, era um reino unificado, um califado. Portanto, tinha recursos mais abundantes, centralizados, melhor organização. O norte da Península Ibérica, não. Fragmentada em diferentes reinos que lutavam dentro de si ou entre si com alguma frequência, portanto, há menos recursos disponíveis, há menos organização para lutar contra piratas que de repente apareçam na costa. Portanto, há este contraste dentro da mesma península. E, dentro da questão também da defesa, há um exemplo curioso de colaboração entre norte cristão e sul muçulmano. Temos notícia de que no ano 971, um conde galego a que a fonte árabe chama Gundisalb ibn Múnio, avisou o califa em Córdoba de que um grupo de vikings tinha entrado no Rio Douro a meio do dia de 8 de julho desse ano. Não temos mais nenhuma notícia como esta, que não só diz o ano, dia e mês, mas também a altura do dia. Portanto, muito pontuais, ao meio-dia, os vikings entraram no Rio Douro. Mas não é dito, infelizmente, muito detalhe, mas depois a coisa esgota-se. Não é dito até onde é que eles entraram no rio, o que é que fizeram, com que sucesso ou falta dele, e depois para onde é que foram. Só temos um aviso enviado por um conde do norte, da parte do governo cristão da península, ao califa, à autoridade islâmica no sul. Não sabe os detalhes, mas é possível que esse Gundisalb ibn Múnio fosse um conde Gonçalo Muniz de Coimbra. Isto é possível porquê? Porque Ibn Múnio quer dizer filho de Múnio. E o patronímico Muniz quer dizer exatamente a mesma coisa. Quando na Idade Média Portuguesa, ainda hoje, sobrenomes como Fernandes, Henriques, Esteves, isso é o que resta do genitivo. Quer dizer, filho de Estevão, filho de Fernando, filho de Henrique. Ora, filho de Múnio, no caso de Muniz. E em 971, o conde de Coimbra era Gonçalo Muniz. E porquê é que Coimbra é relevante? Porque estava na zona de fronteira. E por isso tinha lealdades ambíguas. Tão depressa estava bem com o sul islâmico, como devia lealdade e serviço ao norte cristão. Portanto, não custa imaginar que o conde na fronteira tenha mostrado as suas boas graças ao sinal de amizade às autoridades islâmicas, enviando-lhe um aviso.
para se prepararem, que vinham em vikings, no dia 8 entraram no Rio Douro. Um exemplo que é um caso raro, não temos nenhum registro deste para o período viking de colaboração entre Norte e Sul. Mas a expedição, a investida viking mais marcante e uma das mais conhecidas da Idade Viking na Península Ibérica é a de Gondoredo, entre 968 e 969. Nós temos parte do relato em crónicas, e por isso com algum detalhe com os anos mais exatos, mas temos a informação toda a mesma. Sabemos que em 968 chegou à Galiza, num sítio chamado Juncaria, localização mais ou menos incerta, não vamos entrar por aí, uma frota viking de 100 navios liderada por um Gondoredo. Isto, Gondoredo, é uma latinização do nome. O original seria Gunrod ou Gunraud, julga-se. E os 100 navios, não levar estes números muito à letra, seriam certamente muitos. Portanto, cerca de 100, uma centena, com um número arredondado. Sabe-se que pilharam a povoação de Iria, hoje Padrone, à época sede da diocese de Iria Compostela, e nesse mesmo ano derrotaram e mataram em batalha, num local chamado Fornelos, também localização desconhecida, o bispo da região. O bispo, que já era conhecido por ser muito belicoso, muito dado à espada, conduzia um exército, como qualquer senhor feudal à época faria, isto era normal para os homens da igreja, os altos militares da igreja, enfrentou os vikings em batalha, perdeu e morreu. E depois disso, ao que consta, segundo a fonte, os vikings tiveram um ano a deslocar-se livremente pela Galiza, chegando inclusive à zona montanhosa que faz a fronteira com o Leão, que é os Montes Sebreiros. Portanto, após a derrota do bispo, um ano de livre atividade, pilhagem, saque ou comércio, não se sabe, pelos vikings na Galiza. E atenção que o documento, as crónicas, usam a palavra Galécia. Mas Galécia, no sentido latino, romano, também incluía o norte de Portugal e até ao Rio Douro. Portanto, não se sabe se estes vikings de Gondoredo não chegaram e entraram no que é hoje o norte de Portugal. Segundo as crónicas, foi só no ano seguinte, em 969, que um conde, Guilherme Sanches, uma vez mais, conde de quê? Não sabemos, só temos nome e a primeira parte do título, mas esse conde terá derrotado Gondoredo e morto em batalha, não se sabe onde. Ora, há aqui várias questões e possibilidades, isto é basicamente o que dizem as fontes, é só isto. Faltam aqui imensos detalhes. E por isso, há imensas perguntas sem resposta, mas perguntas muito estimulantes, provocadoras. Não se sabe onde é que os vikings andaram depois da Batalha de Fornelos, mas terá certamente havido uma ou mais bases vikings na Galiza. Não há registro arqueológico, pelo menos até hoje, mas terão existido porque em algum lugar eles ficaram. Em algum lugar montaram um acampamento, protegeram o acampamento com uma paliçada. Na volta podem ter ocupado quintas, mosteiros, pequenas fortificações. Isto é conhecido de França e Inglaterra. Lá fizeram isso. Portanto, nada impedia que fizessem o mesmo na Galiza. Não é por acaso que sabemos o nome desta expedição. O nome do líder desta expedição. Porque quando estamos a falar de um ataque relâmpago, os vikings chegam, pilham e vão-se embora. Ninguém perguntou o nome do líder. Ele não se apresenta. Ou ninguém está com muita vontade para o reter. Mas, se temos um grupo de vikings durante um ano numa região, é inevitável que o nome do líder deles seja conhecido mais tarde ou mais cedo. Porque as pessoas têm que conviver com ele. Têm que saber quem ele é. Têm que negociar com ele, se calhar. E essa informação terá sido captada eventualmente e depois vertida para as crónicas que chegaram até hoje. O nome dele, Gondoredo, passou a fazer parte do cotidiano. E por isso há registro desse nome. E precisamente porque os vikings fizeram parte do cotidiano durante um ano na Galiza, não é de pôr parte a hipótese de que alguns nórdicos podem ter, entre aspas, desertado, fixado. Apaixonaram-se, viram terras boas para colonizar, converteram-se, pensaram, estou farto de pilhagem, vou estabelecer arraiais aqui. Uma vez mais, isto conhece do norte da Europa. Não é por acaso que o grupo de vikings fundou o que viria a ser a Normandia. Porque viram ali
terras férteis que foram doadas a um deles, portanto, oferecia estabilidade a longo prazo. Pirataria oferece fama e fortuna rápidas, sem dúvida, mas com muitos riscos e que só duram enquanto duram os ataques piratas. Quando eles acabam, acaba-se a fonte de receitas. Uma propriedade agrícola que tenha fertilidade garantida, estável, verificada, já lá se usada há muitos séculos, se calhar é um bocadinho apetecível porque dá-me estabilidade. Portanto, não é impossível que alguns nórdicos tenham fixado, tal como não é impossível que alguns galegos tenham trocado de lado. Porque a vida era miserável, porque quer ir à aventura, porque apetece-me juntar àqueles e explorar o mundo com eles. Uma vez mais, conhece-se isto no norte da Europa. Há um caso, extremo, mas revelador. Aquela fonte franca, falámos há bocado, os Anais de São Bertino, por 2 vezes contam casos de francos. Um seria um homem comum, o outro era um monge que trocaram de lado. Tornaram-se apóstatas, juntaram-se aos vikings. Aquela personagem da série Vikings, o Athelstan, aquele monge que é capturado, levado, que se junta a eles, isso é baseado em personagens históricas. Houve francos, comuns ou monges, que trocaram de lado e se juntaram aos vikings. Portanto, se isso aconteceu em França, nada impede que aconteça na Galiza, quando se tem os vikings como vizinhos ou como coabitantes durante um ano. Portanto, esta possibilidade existe. E há também a possibilidade de, mesmo depois do Gondoredo ter sido derrotado, parte do grupo dele ter saltado a fronteira com a Galiza e ido para a parte mais interior de Espanha, em Leão. Porque em Leão há uma povoação chamada Lordemanus, uma coisa pequenininha na paisagem. Mas porquê é que isto é relevante? Porque Lordemanus é um dos nomes pelos quais os vikings são conhecidos nas fontes ibéricas. Lordemanus, Lotomanus, Leordemanus, por aí fora. Há variações. Mas é um dos nomes pelos quais eles são conhecidos. Curiosamente, em Portugal, à saída de Coimbra, para norte, há também uma pequena aldeia chamada Lordemão, que data pelo menos do século XII. Se tem a ver com vikings, não sabemos, mas já lá vamos. Portanto, isto foi a expedição do Gondoredo, marcante, um ano. E foi das maiores na Península Ibérica e o momento mais marcante do século X. No século XI, temos, à mesma, fontes ainda mais breves, mais limitadas, menos crónicas ainda. Portanto, voltamos àquele registro fragmentado, se bem que 2 documentos são particularmente interessantes. Um deles refere 9 meses de pilhagem entre os rios Douro e Ave, no norte de Portugal, entre julho de 1015 e março, abril de 1016. Pilharam, fizeram cativos, recolheram resgates em troca da libertação desses cativos. Isto não era novo. Isto os vikings fizeram em França no século IX, por exemplo. Raptavam abades ou nobres e depois exigiam avultadas somas em ouro e prata pela sua libertação. Fizeram isso no norte de Portugal. Podem tê-lo feito antes destas datas. Simplesmente não há registro disso. Ou não se fez, ou o registro não sobreviveu até aos nossos dias. Em 1016, temos o dia e o mês, numa crónica, mas que não nos dá mais dados. 6 de setembro de 1016, os vikings chegaram, ou vieram, ao castelo de Vermoim, norte de Portugal. Não se percebe se os chegaram a atacar, com que resultado, ou se foram por outro motivo, por exemplo, para serem mercenários. Não sabemos isso. Algures antes de 1024, outra vez uma daquelas fontes que tem uma narrativa, mas não nos dá os anos, os vikings pilharam a cidade de Tui, uma vez mais, mataram ou raptaram o bispo. Terá sido, podemos recuar 2 anos com os detalhes que sabemos dos bispos de Tui, se calhar antes de 1022. Mas mais que isso não temos data exata. Depois, em 1026 ou antes, sabemos que 2 mulheres foram libertadas ou resgatadas na região de Santa Maria da Feira. Não sabemos onde é que elas foram capturadas nem quando, mas temos notícia do resgate e do que é que se pagou pela libertação delas. E esse detalhe é super interessante, já lá vamos. Depois, outro documento com uma narrativa, mas sem data. Temos o nome do bispo, portanto, alguns entre 1028 e 1037, um grupo de nórdicos, supostamente vikings, auxiliou um conde galego a tomar uma fortaleza na região de Lugo.
Portanto, foram mercenários. Eu digo supostamente vikings porque não me custa acreditar que fossem, por exemplo, normandos da Normandia, já não vikings. Descendentes de vikings, sim, mas já assimilados e fixados em França. Portanto, uma coisa ou outra, mas foram mercenários, certamente. Porquê? De que forma, com que contexto, não sabemos. E depois, supostamente, algures entre 1037 e 1066, houve um ou mais ataques na região de Compostela. A crónica é extremamente vaga. Só temos o nome do bispo que existia à época em que estes ataques tiveram lugar. Portanto, ao curso destes anos, um ou mais ataques. Indo ao detalhe, por exemplo, o ataque de 1015-16, ele surge referido num documento de 1018, quase contemporâneo com os acontecimentos, em que é narrado o resgate de 3 raparigas pelo seu pai. E o pai, supostamente, pagou pelas raparigas 15 sólidos de prata. O que é um sólido? Isso aí é outra questão. Não vou entrar por aí. O tempo só pensa a passar. Mas foram 15 sólidos de prata, uma coisa que se pesa facilmente. E terá sido esse o preço da sua liberdade. Mas o documento não diz até onde é que os vikings entraram no Rio Douro, só diz que entraram, mas não até onde. Portanto, ficaram perto de Foz, foram mais para o interior, não sabemos. E é uma região considerável. A região entre Douro e Ave é aquilo que tem ali a verde no mapa. Portanto, há algures naquela zona verde, os vikings andaram ativos em pilhagem durante 9 meses. Também não se sabe onde é que estava localizada as bases dos vikings, porque passaram literalmente lá o inverno, naquela zona. Portanto, nem que fosse para guardar os navios e o saque, ou os cativos, tinham que ter uma base fortificada, não se sabe onde. Até à data não se conhecem vestígios arqueológicos. E também não diz que locais ao certo é que foram pilhados. Por exemplo, o Porto, apesar de saber que os vikings várias vezes entraram no Rio Douro, não há qualquer menção ao Porto. Zero. Não se sabe se a cidade foi atacada, se foi pilhada ou não. Zero. Não se sabe. E também não se sabe, neste caso concreto, como é que foi a reação das autoridades locais e regionais. Zero. Não sabemos. Porventura tentaram reagir, mas falharam. Aceitaram ali a presença dos nórdicos, porque remédio, não sabemos. É uma questão que fica em aberto. E nesse sentido também não sabemos se os vikings se imiscuíram muito na vida local. Uma vez mais, tal como no caso de Gondoredo, 9 meses é muito tempo. Tem que se conviver 9 meses, depois já uma espécie, nem que seja uma espécie de síndrome de Estocolmo, quer dizer, estou aqui a conviver com eles, são os agressores, mas vou-me dar bem com eles, porque senão acontece pior, ou porque não. Também não custa mais acreditar que possa ter havido nórdicos que trocaram de lado, que se fixaram e que foram assimilados, ou ibéricos que se juntaram aos vikings. Uma vez mais, pode ter acontecido. Portanto, há aqui um detalhe fabuloso neste documento que é a data e uma presença prolongada dos vikings, mas há muitas questões por responder. Ora, se nesse caso de 1015, 1016, o resgate foi pago em prata, e isso é fácil de pesar, mesmo que não sejam moedas, se forem objetos de prata, pesa, está feito. É fácil. Diz uma balança, está resolvido. Mais complicado é o resgate pago por aquelas 2 mulheres de que se falou na zona de Santa Maria da Feira. Porque foi um resgate pago em géneros. Nomeadamente, uma pele de lobo, uma espada, uma camisa, 3 lenços, uma vaca e uma porção de sal. Os vikings receberam estas coisas todas em troca da liberdade daquelas 2 mulheres que eles tinham como cativas. Agora, a pergunta é óbvia. Como é que se chegou a esta lista? Porque prata, lá está, é fácil. Apresenta objetos de prata ou moedas de prata, pesa, está feito. Agora, quando se chega a uma lista destas, a pergunta que se faz é porquê uma pele de lobo e não 2? Porquê uma espada e não 3? Porquê 3 lenços e não 1? Porquê uma vaca e não um porco ou uma ovelha? Como é que se chegou a esta lista de bens? Foi por acaso ou foi negociado? Vamos aqui esquematizar as hipóteses. Portanto, um resgate composto de diferentes bens em diferentes quantidades. Isto foi feito à la carte, isto é, apresentou-se vários bens diferentes aos vikings e eles escolheram livremente, como quem entra numa loja, leva-me embora e não depois contas a ninguém, depois alguém tomou nota e verteu essa informação para o documento que chegou até aos dias de hoje.
Portanto, vejam a montra, levem o que quiserem, a gente toma nota. Outra hipótese é que houve um regateio ou negociação. Mas para haver negociação tem que haver comunicação. E como é que ela terá ocorrido? Pode ter sido manual. Qualquer um de nós que tenha ido a um país estrangeiro e que não saiba a língua que se fala lá, já comunicou com dedos, por exemplo. Que é levantas 2 dedos. Dizes que não, assinas que não, queres 3, levantas 3 dedos. Portanto, pode ter ocorrido uma coisa do género. Tem-se uma montra, alguém aponta para uma vaca, diz uma, alguém diz sim, alguém diz não, quer 2, aponta-se para um lenço, quer 3, alguém diz dá 2, regateia-se, tudo por dedos. É difícil, mas não é impossível, e na volta o medo pode ter ajudado. Vamos aqui despachar antes que eles se chateiem, portanto diz que sim a 3. Pode acontecer. Ou então, foi uma negociação verbal. Mas para isso tem que haver uma língua comum. E aqui há 2 hipóteses. Ou a população local, ou alguém da população local, sabia falar uma língua nórdica, ou dos nórdicos, ou mais, sabia falar uma língua latina. Nem que fosse de forma rudimentar. E nenhuma destas hipóteses é impossível. Porque estamos em 1026, mais ou menos. Estamos no século XI. Já havia mais de um século de atividade viking na Península Ibérica. Na volta já alguém tinha começado a perceber a língua deles. Ou os nórdicos já estavam presentes no Europa Ocidental há vários séculos, desde o final do século VIII. Começou a idade viking, no geral. Portanto, alguns deles já conheceriam línguas latinas o suficiente para comunicar com os nativos. Há um filme que eu não sei como é que traduzir o título no Brasil. Em Portugal é o Último Viking. O original é The 13th War, o 13º Guerreiro, com António Bandeiras, e que é uma parte inicial em que aparece um viking que sabe latim. Não é estritamente impossível. Ok, aqui é estranho porque estamos a falar de um viking na parte oriental da Europa que sabe falar latim. Se calhar grego seria mais plausível. Mas ao final de 1, 2, 3 séculos de contacto com reinos de línguas e culturas latinas, é normal que alguns nórdicos tivessem aprendido. Alguns deles fixaram-se, assimilaram-se, tinham amigos ou familiares que já viviam nesses reinos, já falavam com as pessoas lá. Portanto, não é impossível que um ou mais nórdicos soubessem, nem que fosse de forma rudimentar, línguas latinas e com isso comunicassem com as pessoas no que é hoje Portugal e chegassem àquela composição do resgate que vimos. Não é impossível. Ora bem, este mapa que vem ali, há ali um padrão que está muito concentrado, mas atenção aos detalhes. Se não há documentos para resgates antes destes 2 que vimos, não quer dizer que não tenham ocorrido. Uma vez mais, há fragmentos, não há informação completa. Portanto, pode ter havido mais resgates, tal como houve no século IX em França ou Inglaterra, simplesmente não se fez ou não sobreviveu o registro disso na Península Ibérica. E se no século XI parece que ele está muito concentrado ali naquele cantinho noroeste da Península Ibérica, isso, uma vez mais, pode ser uma ilusão criada pelo facto de termos poucas fontes. Calhou referem todos os acontecimentos daquela zona. Pode ter havido ataques mais a sul ou mais para o interior. Se bem que, aqui um pequeno chega, quando estamos no século XI, a idade viking está já a caminhar para o final. Já está a perder muita da sua força. E isso por vários motivos. A fixação e assimilação de marinheiros nórdicos e colonos nórdicos. Portanto, lá está. Se a vida de pirata dá-me lucro, mas é arriscada, vou assentar arraiais, ser só agricultor porque é prosperidade ou dá-me mais garantias de estabilidade na vida. Portanto, perde-se um bocadinho o ímpeto para fazer somar e ser pirata. Depois, cristianização e europeização. Quando os vikings da Escandinávia, no final do século IX, no século VIII e depois início do século IX, eram quase todos pagãos, não reconheciam as autoridades do resto da Europa continental, portanto, isso começou a mudar com o século XI. De repente já não pilha as igrejas com a mesma facilidade, já reconhece a autoridade daqueles reis, de tal forma que no século XI a idade viking já não tinha aquela dinâmica que tinha no século IX, em que era a maior parte grupos de pequena dimensão que se fundiam ou separavam. No século XI já é mais expedições lideradas por reis de reinos mais centralizados, já é uma coisa mais organizada. Portanto, perdeu parte do seu dinamismo e fulgor inicial.
E lá está. Portanto, isso também contribuiu um bocadinho para, quando chegam ao século XI, a idade viking já não tem aquele impacto que tinha inicialmente. Portanto, não é impossível que este mapa, afinal, reflita um bocadinho também da realidade. Nunca mais chegaram ao sul da península, já não estavam tão interessados, já não havia recursos, já não havia vontade para isso. Não é impossível. Isto refere-se à transição de pirata pagão para pirata cruzado. E agora aqui, parte final, uma vez mais a história não se faz de instantâneos. Não se passou de viking a pessoa respeitável que não pirateia. Houve fases intermédias. Portanto, quando os escandinavos se converteram a uma versão oficial, não houve uma mudança radical de dia para o outro de comportamento. Não, de repente não ficaram todos bonzinhos e santos. Não. Continuaram a praticar o que tinham ouvido, o que faziam antes. Portanto, dedicam-se à guerra glorifical, tal como antes. Não deixam de fazer guerra para buscar fama e fortuna, nem que sejam expedições piratas, mas organizadas por um rei de um reino maior, mais centralizado. Em algumas regiões europeias continuam a existir piraterias nórdicas, mas mais circunscrita, mais limitada a essas regiões. Portanto, o período já era outro, a dinâmica já era outra. Há continuidade, mas claro, também há mudança, nomeadamente a legitimação da guerra. Agora já se podia ser cruzado, por exemplo. E a unificação dos reinos nórdicos, lá está, e a ascensão dos seus reis que os governavam e do seu poder, organizou, centralizou os ataques. Portanto, estamos num período já distinto. Se bem que este processo, neste último ponto, já vinha de trás. Uma vez mais, a história não se faz de instantâneos, faz de processos. Não foi, acabou a idade viking, agora vamos despachar a centralizar. Não, isso já vinha de trás. Já tinha começado antes. Isto reflete-se na idade viking na Península Ibérica. O que é que temos no século XIII? Os nórdicos continuam presentes na Península Ibérica, menos vezes, mas continuam a aparecer, mas mais como cruzados do que piratas ou como piratas cruzados. Isto é, são cruzados, mas quando atacam são exatamente como se fossem piratas. Têm exatamente a mesma prática que os vikings. Portanto, há uma certa continuidade no meio da mudança. Em concreto, 3 expedições ou 4, se quisermos. Sabemos de um rei norueguês, o Sigurd de Salafário, o que foi Jerusalém, cruzado, fez a sua cruzada, partiu de Noruega, circundou a costa da Península Ibérica, passou o Estreito de Gibraltar, seguiu para o Mediterrâneo. Quando passou a Península Ibérica, terá atacado um castelo na Galiza, e depois Sintra, Lisboa, talvez Alcácer do Sal, e depois outra povoação ou fortaleza que não conhecemos bem, e ainda as Ilhas Baleares. Isto tudo como cruzado. Mas, pelo caminho, porque és provocado ou porque precisas, vais atacando. Da mesma forma, há um conde das Orkney ou das Orcadas, hoje norte da Escócia, que por alturas de 1155 também fez a sua própria peregrinação cruzada, seguiu para a Terra Santa, passou pela Península Ibérica, teve mais confrontos na Galiza. E depois, já mais enigmático, há um grupo de cruzados que foram recrutados como mercenários na Galiza, mas a fonte não é bem clara quanto, de onde é que eles vinham, como é que depois a coisa correu para eles, é um bocado incerto, não se sabe bem que tipo de cruzados ou de nórdicos eram. E depois o exemplo mais conhecido final é a conquista de Lisboa por cruzados anglo-normandos. Já não são vikings, são descendentes de vikings, e neste caso já misturados com ingleses, porque o duque da Normandia, o Guilherme, o conquistador, como o nome indica, o cognome, conquistou a Inglaterra depois da Batalha de Hastings em 1066. Isto já quase 100 anos depois, os seus descendentes, os que entraram com ele, ajudaram a conquistar Lisboa. Já não eram nórdicos, eram vikings, eram os seus descendentes já completamente assimilados pela cultura latina, neste caso francesa, misto com inglesa, cristianizados. Ora bem, o que é que ficou disto? Para acabar. Que se saiba, nunca os vikings tentaram colonizar a Península Ibérica. Ou se tentaram, a coisa não correu bem. Não é impossível que o Gondoredo quisesse colonizar, mas depois foi derrotado e fugiu, ou foi derrotado e morto. Entre Douro e Ave, não sabemos também, porque são 9 meses, portanto, se vinham com planos para ficar e depois foram obrigados a partir, ou se era só pilhar e depois ir embora passado o inverno,
Não sabemos. Ou então, se houve colonização, foi de escala muito reduzida. Os tais indivíduos trocam de lado, ou povoados pequenos isolados, Lordemanos, em Leão, falámos, ou a aldeia de Lordemão, a norte de Coimbra, muito pequenina. Portanto, coisas de pequena dimensão. Não têm impacto na língua, na cultura, na toponímia, fora estes dois nomes. Portanto, se não há presença permanente ou duradoura, não há marca que persista no tempo. Em Inglaterra temos topónimos nórdicos, temos vocábulos nórdicos, temos genética nórdica na população, temos marcas no território e nas pessoas. Mas aí houve conquista, colonização, permanência. Na Península Ibérica, que se saiba, não. E depois a Reconquista agrava isso. Porque se não vou acrescentar conflito onde ele já existe, então eu não vou mudar muito a mentalidade e a mundo de evidências. As pessoas já estavam habituadas à guerra, já tinham mentalidade de guerra, de fratura com um outro religioso. Já fazia parte do cotidiano, nesse sentido ele também não vai mudar muito. E se a rotina mudar, porque é necessário fugir, é temporário. Depois volta-se a casa e continua a guerra que sempre existiu aqui, sempre. Já há algum tempo existe na Península Ibérica. Portanto, o impacto é limitado. E, como todos nós sabemos, a memória recente é mais vincada, tem mais impacto que a memória antiga. Portanto, mesmo naqueles episódios que conhecemos em que os vikings tiveram um impacto que terá sido marcante, por exemplo, a expedição de Gondredo, traumatizante, quer dizer, um ano a conviver com os vikings não é coisa pouca. Mas, algumas décadas depois, um líder da parte sul islâmica da Península Ibérica, chamado Almansor, liderou uma sucessão de campanhas contra o norte cristão e saqueou Santiago de Compostela. Fez recuar séculos de reconquista. Portanto, por muito grande tenha sido o trauma dos galegos com o Gondredo, 3 décadas depois, esquece isso, o Almansor é pior. O trauma esvanece. É substituído por uma memória mais recente. E mesmo que o trauma que vem a seguir não seja assim muito grande, por exemplo, as memórias da campanha do Almansor estariam vivas no territoriado em 1015-16. Mas esses vikings depois partiram. Eventualmente, a bem ou a mal, não sabemos, mas partiram. E a reconquista continuou durante mais uns séculos. Portanto, a memória vai-se desvanecendo porque há mais violência que vem a seguir. Isto fica muito pouco dos vikings, assim. Portanto, o que é que ficou? Ficou, acima de tudo, memória escrita, em documentos, e alguma memória popular. Nem sempre é fácil perceber se a memória popular que existe hoje dos vikings na Galiza, mais na Galiza do que em Portugal, se deve à memória passada de geração em geração desde a Idade Média, se é só memória que alguém resgatou todos os documentos e depois passou para as pessoas. E nesse caso, é memória mais recente. Não é contínua desde o passado. Portanto, faltam vestígios linguísticos, toponímicos, culturais, arqueológicos da presença nórdica. Até ver, não os temos. Embora há projetos que estão a ser organizados, já parcialmente financiados para escavar algumas zonas. Há a possibilidade de alguns topónimos que se referem a assembleias nórdicas, por exemplo. Está por comprovar, é só uma hipótese, mas ela existe e está a ser estudada. Há fortificações que sabemos pelos documentos que foram construídas em parte, pelo menos, devido ao medo dos vikings, mas não foram erguidas por eles. Portanto, não são bem vestígios dos vikings, são vestígios da reação das pessoas aos vikings. E há também algumas festividades que recordam a passagem dos vikings, mas também elas não foram criadas por eles. Só sei de um caso que remonta pelo menos ao século XVI, que é de uma povoação do norte da Galiza, onde há uma procissão junto a uma ermida que recorda um suposto milagre que teve a ver com os barcos de vikings que foram afundados. Mas a história recua, não se percebe bem se é medieval ou se foi recuperada depois, eventualmente, para explicar uma coisa mais recente. Mas faz referência aos vikings. Portanto, falta o resto. Faltam os vestígios mais físicos, materiais. Este é um desses casos de uma festividade moderna. Esta festividade nasceu no meados do século XX, a Romaria Viking de Catoira, que tem como cenário as ruínas de uma fortificação que é pós-viking, mas terá sido erguida no local de outra mais antiga que talvez tenha uma coisa a ver com os vikings. Já aqui muito talvez terá sido, porque é tudo muito hipotético. A fortificação, as ruínas atuais são pós-medievais,
a festividade é moderna, mas é um sinal de memória que persiste de forma contínua ou por método académico. E é o que se tem. E acho que é aqui que acaba. Exatamente. Ok, acabou aqui.